Hoje eu trago um tema que é, por assim dizer, uma introdução geral ao livro de Daniel e particularmente às profecias mais significativas do livro de Daniel. Depois disso, ou seja, a partir do próximo domingo, nós vamos começar a entrar em detalhes. Só que eu pensei assim, por acaso nunca comecei um seminário de Daniel desta forma, como vou começar hoje, mas pensei em começar desta maneira, porquê? Porque normalmente, quando começo com os detalhes, às vezes as pessoas perdem-se no meio dos detalhes. E o que eu queria era dar a visão de conjunto do livro de Daniel, e depois de dar a visão de conjunto, ou seja, temos a grande gravura, digamos assim, e depois nós vamos entrar em detalhes aqui, ali, acolá, etc., mas não queria que vocês pudessem perder de vista a imagem de conjunto, certo? Ok? E a imagem de conjunto está nas grandes profecias que compõem o livro de Daniel. Já agora, deixem-me dizer-vos uma coisa, embora, digamos, a estrutura principal do livro de Daniel sejam estas profecias que irei apresentar, existe muita outra informação que está no livro de Daniel que é extremamente, mas extremamente relevante para nós hoje em dia. Sabem que os eruditos em geral dividem o livro de Daniel em duas partes, a parte histórica e a parte profética. E se eu vos perguntar qual será a parte histórica e a parte profética, os irmãos certamente sabem responder. Por exemplo, capítulo 1 de Daniel, é histórico ou é profético? É histórico. Portanto, é o relato da chegada de Daniel dos seus 3 companheiros a Babilónia, o que é que aconteceu, a interação que Daniel e os seus companheiros tiveram, portanto, com o cozinheiro-chefe, com o chefe dos eunucos, com o próprio rei Nabucodonosor, etc. Agora, quando chegamos a Daniel 2, aí claramente estamos na presença de quê? Na presença de um capítulo profético, embora haja também, na primeira parte, sobretudo o capítulo 2, muita informação histórica. Capítulo 3, claramente um capítulo histórico. Capítulo 4, 5, 6, história. 7, profecia, capítulo profético. 8º, profético. 9º, história e profecia. 10º, história. 11º, profecia pura. 12, profecia. Estão a ver? Agora, fiquem já com esta noção em mente. Mesmo nos capítulos que são considerados históricos, os eventos aí descritos, aquilo que aconteceu e que é aí relatado, é tão significativo que nós podemos daí tirar lições com projeção profética. Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, no capítulo 3 do livro de Daniel, nós temos uma descrição histórica de um evento que foi convocado, uma convocação feita pelo rei Nabucodonosor, para que várias pessoas, muitas pessoas, de todas as partes do seu império, pudessem vir até à planície de Dura para adorar uma imagem que ele tinha edificado. E vocês sabem que 3 dos companheiros de Daniel não estava presente na altura, recusaram, portanto, inclinar-se perante a estátua. Pois bem, isso é uma imagem, ou um tipo, se quiserem, de algo que vai acontecer no tempo do fim e que vem relatado no livro do Apocalipse, em que vai ser exigida ao mundo inteiro a adoração de uma imagem, a imagem da besta. Sendo que a imagem de Daniel 3 é uma imagem literal. Mas a imagem da besta de Apocalipse não é mais literal, é simbólica. Mas tudo vai parar no mesmo. Em Daniel 3 eram todos obrigados a adorar a imagem e no final, segundo Apocalipse 13, serão todos obrigados a adorar a imagem da besta. Estão a ver? Então, será que podemos tirar lições importantes de Daniel 3 para nós que vivemos no tempo do fim? Absolutamente. Sem qualquer dúvida. Ok? Então, nós podemos pegar mesmo nas histórias do livro de Daniel e usá-las para compreendermos eventos proféticos significativos. Está claro? Sim ou não? Então, vamos então avançar para uma visão geral de Daniel 2, 7, 8 e 9, porque estes capítulos são os capítulos essencialmente proféticos. Estão aqui excluídos os capítulos 11 e 12, que depois merecerão um estudo à parte. Ok? O capítulo 11 é um capítulo absolutamente indispensável nós compreendermos nos dias de hoje, e depois o capítulo 12 também, e eu também vou dar ênfase ao capítulo 12, sabem porquê? Porque hoje mesmo no nosso meio, no meio adventista, há falsas interpretações sobre as profecias cronológicas de Daniel 12. E já agora eu levanto um bocadinho o véu para dizer que essas falsas interpretações estão baseadas numa premissa errada. Qual é a premissa errada? É considerar que essas profecias cronológicas de Daniel 12, a elas não se aplica o princípio de ano. E o que é uma
terrível incoerência, porque se há restantes profecias cronológicas, atenção, quando eu falo em profecias cronológicas, é profecias que têm associadas a elas um tempo específico, ok? Isso chama-se profecia cronológica, porque há profecias que não são cronológicas, apontam para eventos futuros, por exemplo, as profecias sobre a segunda vinda de Cristo. Todas elas são profecias, mas não são cronológicas, porque não têm um tempo associado a elas. Mas, por exemplo, a profecia de que o povo de Israel iria estar 400 anos no Egito, é uma profecia cronológica? Claro que sim, ok? Porque dá o tempo de início e o tempo de final. A profecia, por exemplo, de que o profeta Jeremias falou de que o povo de Israel iria estar exilado em Babilónia 70 anos. É uma profecia cronológica? Sim, porque tem um tempo associado. Portanto, sempre que uma profecia tem um tempo associado, é designada de profecia cronológica. Ora bem, no livro de Daniel, todas as profecias são, portanto, todas as profecias cronológicas são, portanto, proféticas, e a elas aplica-se o princípio de ano. Devemos também de explicar isto mais em detalhe. Mas alguns acham que a todas as profecias do livro de Daniel se aplica o princípio de ano, mas quando chegamos ao capítulo 12 aí não se aplica, o que não faz sentido nenhum. Ok? Então, também irei fazer um estudo detalhado sobre Daniel 12, ok? Portanto, Daniel 11 e 12 estarão à parte. Agora vamos pegar só nos capítulos 2, 7, 8 e 9, tá bom? Ok? Vamos avançar. Ora bem, quando nós pegamos no grande sonho que é apresentado, que foi apresentado por Deus ao rei Nabucodonosor, eu creio que, e é por aqui que eu quero começar, porque se há assunto do livro de Daniel que é bem compreendido pela esmagadora maioria dos membros de igreja, e certamente por todos vós, é a profecia de Daniel 2. Quem é que aqui não conhece a profecia de Daniel 2? Creio que não há aqui ninguém que não conheça, ok? Então, vamos começar pelo que é simples e agora vamos elaborando, ok? Então, nesta profecia de Daniel 2, foi revelado um sonho a um rei pagão, Nabucodonosor. Depois vamos entrar nos detalhes e vou-vos dizer, quando nós começarmos a analisar esses detalhes, nós daí retiramos lições importantíssimas para a nossa vida hoje. E aí até parece que nós nem estamos num livro profético, mas vão ver, há lições extraordinárias a retirar do livro de Daniel. Bom, quando o rei teve o sonho, vocês sabem, só estou a falar assim por alto, finalmente o sonho foi igualmente revelado a Daniel. Daniel veio à presença do rei e disse, olha, rei, tu sonhaste com isto. E o rei, eu posso imaginar que ele ia ficando quase com o queixo pendurado. Porquê? Porque ele estava agora a recordar-se daquilo que ele tinha sonhado. E depois de o rei Nabucodonosor ter compreendido que aquilo que Daniel tinha dito era de facto o sonho que ele tinha tido, então ele agora estava completamente aberto a poder receber o quê? A poder receber de Daniel a interpretação do sonho. E é o que Daniel fez. E então o que é que ele vai dizer? Olha, rei, tu és a cabeça de ouro. E atenção que quando ele se refere ao rei, portanto, não estava a dizer-se, a referir-se particularmente ao rei Nabucodonosor, mas ao reino do qual ele era o monarca. Diz, tu és a cabeça de ouro, e nós sabemos que essa cabeça de ouro representava o Império de Babilónia, que mais ou menos no mapa ocupava esta região aqui. Já agora, esta região aqui, portanto, é a região da Palestina, e depois esta aqui, do lado direito, é chamada, mesmo na geografia, na história, a região do crescente fértil. Porquê? Porque esta região aqui é banhada por dois grandes rios. Quem sabe o nome destes rios? Tigre e Eufrates, exatamente. E essa região do Tigre e Eufrates, portanto, é uma zona riquíssima, fértil. Reparem que terrenos à volta, sobretudo aqui no sul, são desertos autênticos, mas aquela região é riquíssima. E esta região, portanto, era a região que, digamos, era, por assim dizer, o território principal do Império de Babilónia, ok? Já agora, qual é o país que hoje, digamos, ocupa a maior parte do território da antiga Babilónia? É o Iraque, exatamente. Creio que todos nós sabemos isso, certo? O Irão já está mais relacionado com a Pérsia, exatamente, com o Império Medo-Persa, ok? Muito bem. Portanto, temos aqui o Império Babilónico, representado pela cabeça de ouro. Depois temos um segundo império, o Império Medo-Persa, que, como podem ver, o seu território já era mais extenso. É interessante que há aqui enquanto que o valor dos impérios ia degradando, ou seja, ia diminuindo, a extensão deles era cada vez maior. Parece que estava era inversamente proporcional, certo? Então aqui o peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa, que tinha esta extensão, ou seja, englobava o antigo Império de Babilónia, mas estendia-se mais,
ok? Estamos a falar, portanto, do Império Medo-Persa, representado pela prata. Reparem, um dado interessante, já repararam que o valor destes metais na altura é o mesmo que ainda hoje lhes é atribuído? Por exemplo, quais são as medalhas que hoje são dadas, por exemplo, nos Jogos Olímpicos? Ao primeiro classificado é dada uma medalha de quê? De ouro. Ao segundo classificado, uma medalha de prata. E ao terceiro classificado? Bronze. A mesma sequência. Nada mudou em 2600 anos. Ok? Depois temos então aqui o reino de bronze, alguns chamam cobre. Bom, o bronze é uma liga que tem cobre. Ok? E agora reparem, já a extensão do território é maior. Ok? Estão a ver? E depois, finalmente, nós chegamos ao Império Romano, ok? Representado pelo ferro das pernas, e agora reparem aqui na dimensão deste império. Reparem, isto é uma dimensão brutal. Reparem, numa época em que não havia os meios de comunicação que nós hoje temos, havia outros, certo? Mas controlar toda esta bacia do Mediterrâneo, reparem, porque todo o Mediterrâneo estava, portanto, era território do Império Romano. Vocês dirão, bom, mas aqui no norte de África era só aquela faixa. Pô, os romanos não eram parvos, desculpem-me a expressão. Porquê? Porque desta linha aqui para sul era o deserto do Saara, eles queriam lá saber do deserto. Portanto, tudo aquilo que era terra arável no norte de África estava sob o domínio romano. Mas a linha aqui no norte do Império era, a partir daqui eram as terras mais geladas, também não lhes interessava. Ou seja, nem lhes interessava o deserto nem as terras mais geladas. Portanto, as zonas temperadas estavam sob o total domínio de Roma. E reparem, olhem aqui, Roma ficava mais ou menos ali, estão a ver a Itália aqui, que é comparada a uma bota, e é uma bota mesmo com um tacão, está a dar um pontapé na ilha da Sicília, já viram essa imagem, não é? A ilha da Sicília está ali, parece uma bola, e a Itália é a bota que está a dar o pontapé. Então reparem, a capital era aqui, Roma, e reparem, mais ou menos podemos dizer que Roma estava no centro do Império Romano, ou seja, a partir de Roma, o imperador, através da sua hierarquia governativa, dominava este vastíssimo território, portanto, que era o Império Romano. Reparem, estamos a falar do poder, portanto, da civilização mais avançada para a época. Havia outras civilizações, já havia os chineses, já havia os indianos, mas eles estavam muito longe de ter o mesmo grau de desenvolvimento que o Império Romano tinha. Portanto, o Império Romano foi uma coisa realmente, em termos de desenvolvimento civil, militar, etc., era topo de gama na altura. Muito bem. E depois chegamos, portanto, na sequência dos elementos da estátua, aos pés. E o que é que nos é dito dos pés? Portanto, que eram em parte de ferro e em parte de barro. E, portanto, temos aqui uma Europa dividida. Mas atenção, muitas vezes, e já agora eu quero enfatizar este aspecto, muitas vezes não se dá ênfase num pormenor que é muito interessante. E prestem bem atenção a este pormenor. Nos pés, temos ou não temos aqui o ferro? Temos ou não temos? Temos. Se lerem com atenção, a descrição fala lá do ferro. Agora eu faço uma pergunta. Acham que este ferro que está nos pés será o mesmo tipo de ferro que constitui as pernas? O que é que acham? Já ouvi um sim, já ouvi um não. Ok? Reparem, se vocês lerem com atenção, portanto, as pernas é de ferro. Ferro puro. Não há aqui misturas. Nos pés é em parte de ferro e em parte de barro de oleiro. É o que lá diz o texto, ok? Conhecem isso? Pois bem, meus amigos, o ferro dos pés é exatamente o mesmo ferro das pernas. Sem tirar nem pôr. Agora, atenção. O que é que o ferro representa? Já vimos, representa o Império quê? Romano. Então, se o ferro representa Roma e se o ferro está nos pés, então no período dos pés Roma está presente, sim ou não? Tem que estar. E agora, o que é que o barro representa? Já iremos ver. Entretanto, temos aqui a Europa, portanto, conjunto do barro mais o ferro. Recapitulando, o Império Babilónico, Medo-Persa, Grego, Romano, Europa dividida politicamente. Reparem, esta sequência vai ser absolutamente fundamental para nós compreendermos todas as restantes profecias do livro de Daniel. Ok? E finalmente, como é que termina a profecia de Daniel 2? Com uma pedra. Já agora, essa pedra representa quem? Cristo. Cristo, a pedra angular. Conhecem esses textos? Ok? A rocha dos séculos. E o facto de a rocha vir do céu, o que é que isto significa? É Cristo acuando da sua segunda vinda. Então, quando se der a segunda vinda de Cristo, o que é que acontece? A pedra vai bater aonde? Na cabeça? Não, nos pés.
o que é que significa? Que a vinda de Cristo ocorrerá em que período da história? No período dos pés, que é o período em que nós estamos hoje. E bate nos pés, e ao bater nos pés, parte os pés, e ao partir os pés, que estão à base da estátua, a estátua cai toda e aquilo esmiuça-se tudo e transforma-se tudo numa grande montanha que representa o quê? O reino de Deus, certo? Estamos todos em sintonia neste aspecto, não é? Ok, não vou atardar-me agora em detalhes. E esta pedra, portanto, representa, portanto, a vinda do reino de Cristo, a vinda do reino celestial. Muito bem. Agora vamos aqui, em esquema, ajudar-vos a perceber um bocadinho melhor. Portanto, recapitulando, o ouro da estátua representa a Babilónia, a prata a Medo-Pérsia, o bronze a Grécia, o ferro Roma pagã, ok? Ou seja, ainda não estamos aqui, portanto, numa outra fase que virá posteriormente. Depois temos aqui a parte do ferro e do barro, e olhem aqui, como eu já disse, o ferro dos pés é o mesmo ferro das pernas, só que agora está adicionado ao barro de oleiro. E segundo Isaías 64:8 diz assim: nós somos o barro, tu és o oleiro. Nós quem? A quem é que o profeta Isaías estava a referir-se? A ele e ao povo de Deus. Então o barro é um símbolo do povo de Deus, até porque, reparem, Deus criou a humanidade a partir de quê? A partir do pó da terra, do barro, certo? Então reparem, esta junção entre o ferro e o barro de oleiro, embora represente, porque lá está no texto bíblico, nós não podemos fazer vista grossa ao que está escrito. Pois bem, está lá escrito no texto bíblico que representa uma Europa dividida, uns reinos mais fortes, outros mais fracos, certo? Isso é ponto assente, ninguém põe isso em causa, certo? Mas, para além dessa interpretação, nós devemos também ver nos próprios símbolos uma outra leitura, até porque, reparem, em Daniel 2 tudo é símbolo. O ouro é um símbolo, a prata é um símbolo, o bronze é um símbolo, o ferro é um símbolo. Então, e porquê é que o barro não há de ser um símbolo? Se até a rocha também é um símbolo. Então, o barro é um símbolo, mas é um símbolo de quê? Repito, do povo de Deus. Então, o que é que o período representado pelos pés simboliza? Simboliza um período na história em que Roma se ligaria ao povo de Deus. E eu pergunto, isso aconteceu na história, sim ou não? Claro que sim. E o que é que resultou dessa ligação de Roma pagã com o povo de Deus, ou seja, com a Igreja Cristã? Resultou Roma papal. Então, o período representado pelos pés representa que período da história? Representa um período na história, prestem bem atenção, representa um período na história em que Roma papal domina numa Europa politicamente dividida. Ou seja, não estamos a pôr de parte a interpretação dada em Daniel 2. Estamos apenas a aumentar a nossa visão e a compreender que Roma papal dominou, e é facto histórico, que Roma papal dominou sobre uma Europa politicamente dividida. O que é que eu quero dizer com isto? Bom, cada nação tinha o seu governo, o seu rei, mas todos os reinos da Europa estavam em submissão a quem? A Roma. Quando finalmente os portugueses quiseram que a independência de Portugal fosse reconhecida, eles foram aonde? Foram à Espanha pedir esse reconhecimento? Não, foram aonde? Até com o Papa. Porquê? Porque o Papa era a figura máxima, era a autoridade máxima, e era o Papa que, a partir de Roma, dominava sobre uma Europa, portanto, fragmentada em termos políticos. Então, o que é que nós podemos dizer? Que, a seguir ao período em que Roma pagã dominou toda aquela região que vocês viram, pois bem, Roma papal também dominou, mas de uma outra forma. Estão a entender? E isto está em perfeita sintonia com as profecias de Daniel dos capítulos subsequentes, como iremos ver. Ok? Portanto, aquilo que eu quis aqui enfatizar é, ao olharem para os pés da estátua, não vejam só lá uma Europa politicamente dividida. Isso é verdade. Mas, nessa Europa politicamente dividida, está lá já a Roma papal a dominar. Ok? Tá bom? Alguma dúvida? Podemos avançar? Muito bem. Então, cá está. Portanto, o ferro e o barro representam Roma papal dominando uma Europa politicamente dividida. E, finalmente, temos a pedra, como já disse, representa a segunda vinda de Cristo. Muito bem. Agora vamos comparar Daniel 2 e 7. E Daniel 7 reproduz Daniel 2, mas dando mais detalhes. Ou seja, o que é que Daniel 7 vai fazer? Não se esqueçam, eu estou a dar uma panorâmica geral. Depois disto vamos entrar em detalhes, está bom? Mas eu quero dar a panorâmica geral. Daniel 7 vai dar mais detalhes. E o que é que faz?
basicamente apresenta a mesma sequência de reinos que Daniel 2 já nos tinha apresentado. Por isso é que Daniel 2 é tão importante para a nossa compreensão de todas as profecias do livro de Daniel. Daniel 2 podemos dizer que é a matriz básica. A partir dessa matriz, reparem, é como, por exemplo, para aqueles que são especialistas em cozinha, reparem, quando se fazem, por exemplo, um bolo ou uma pizza, a massa que é a base. A partir daí, pode pôr outros ingredientes ali, mas a base é a massa. Reparem, a base, a massa de todas as profecias do livro de Daniel é Daniel 2. É a base. Agora, vão ser acrescentados detalhes, mas esses detalhes não se afastam de Daniel 2, pelo contrário, confirmam Daniel 2, mas acrescentam detalhes que Daniel 2 não apresentou. Fiz-me entender, sim ou não? Ok. Acima de tudo, o que eu quero é que vocês possam compreender. Ora, quer em Daniel 2, quer em Daniel 7, a nota tónica é colocada sobre o quarto reino. Ou seja, parece que, quer em Daniel 2, parece não, é assim, quer em Daniel 2, quer em Daniel 7, há ali uma atenção especial que é dada ao quarto reino. É porque o quarto reino tem algo de significativo, ok? O quarto reino, embora simbolizado por coisas diferentes em Daniel 2 e 7, porque em Daniel 2 é representado pelas pernas de ferro, mas em Daniel 7 é representado por um animal muito terrível, que nem Daniel encontrou um nome para dar àquele bicho, não é? Apresenta várias semelhanças. Uma delas, nas duas visões aparece como sendo o quarto reino na sucessão dos vários reinos. Ou seja, em termos de sequência, está em quarto lugar. Quer em Daniel 2, quer em Daniel 7. Mais, surge nos dois casos logo após o reino da Grécia. Ou seja, não há aqui margem para dúvidas. Depois, em ambos os casos, ele é caracterizado como sendo forte. Reparem, e temos aqui os textos, quer no capítulo 2, quer no capítulo 7. A palavra ferro aparece nas duas descrições. Porque, por exemplo, em Daniel 7, o tal bicho muito estranho diz que tinha dentes de ferro. Exatamente a mesma palavra que tinha sido já utilizada no capítulo 2 para se referir às pernas da estátua. Ok? Muito bem. Os dois reinos são descritos também como fazendo em pedaços os outros povos, ou seja, algo semelhante, que nos faz concluir, já que estamos a falar do mesmo reino. De cada vez esse reino é descrito como dividindo-se em reis ou reinos. Qual é a conclusão lógica a que nós podemos chegar? Trata-se, por conseguinte e indiscutivelmente, do mesmo reino. E estamos a falar de que reino? Este quarto reino? De Roma pagã. Ok? Fiquem com esta ideia em mente. Já agora, Roma pagã vai ser tão importante porque é exatamente no contexto do Império Romano que se vai dar o quê? A primeira vinda de Cristo. Portanto, quando Cristo nasce, quem é que dominava o mundo de então? Era Roma. Várias vezes nos Evangelhos nós lemos que, reparem, o contexto no qual os acontecimentos relatados no Novo Testamento são relatados era Roma. E finalmente, quem é que colocou à morte, ou sob que autoridade Jesus foi condenado à morte? Sob a autoridade de Roma. Sabem que foram os sacerdotes e os sumos sacerdotes é que começaram a mover intrigas contra Jesus para que ele finalmente fosse morto. Mas nós vemos claramente que eles não podiam fazer isso sem o consentimento político do governador romano na Palestina, que era quem? Pôncio Pilatos. Ou seja, eles estavam limitados pelo poder político e por isso é que eles tentaram fazer pressão sobre Pôncio Pilatos para que Pôncio Pilatos finalmente fizesse a vontade deles. Porque sem o agremã, o visto de Roma, Jesus não poderia ser condenado à morte. Então estamos a ver, Roma está, portanto, em todos os acontecimentos ligados ao nascimento, à vida, ao ministério e à morte de Jesus. E porquê é que eu já falo do nascimento? Então não foi devido a um recenseamento promulgado por um imperador romano que José e Maria tiveram-se deslocado de Nazaré para Belém para se poderem recensear e que durante o tempo desse recenseamento em Belém, entretanto, completa-se o tempo de gravidez de Maria e Jesus nasce? E esse recenseamento foi dado por quem? Por Roma. Então Roma está omnipresente nos eventos do Antigo Testamento, certo? Está claro? Muito bem. Agora, vamos olhar para Daniel 7. E em Daniel 7, nós temos exatamente a mesma sequência de impérios relatada em Daniel 2. Bom, até aqui eu acho que não estou a dar nada de novo, e ainda bem por isso. Temos a Grécia, temos Roma pagã, agora aqui temos Roma papal,
que em Daniel 2 parece que não está lá mencionada, mas está, através da tal imagem da junção do ferro com o barro. Estão a perceber agora? É que muitas pessoas, quando olham para Daniel 2, não veem lá a Roma papal, mas ela está lá, tinha que estar. E está lá realmente, é a tal junção do ferro com o barro, ok? Depois, aqui em Daniel 7, aqui sim, e por isso é que eu pus noutra cor, temos o julgamento no céu, que não vem referido em Daniel capítulo 2. E finalmente, o estabelecimento do reino de Deus. E eu pergunto, quando é que se estabelece o reino de Deus? Precisamente com a vinda da tal pedra, ok? Agora, o que é que está aqui em Daniel 7 que não estava em Daniel 2? Babilónia estava em Daniel 2? Sim. Medo-Pérsia estava lá? Sim. A Grécia estava também, a Roma pagã também, a Roma papal, não explicitamente, mas implicitamente está. O estabelecimento do reino de Deus, a vinda da pedra estava? Estava. O que é que não estava em Daniel 2 e que agora está aqui em Daniel 7? É isto, julgamento no céu. E agora aqui, amigos, nós entramos exatamente no cerne, no núcleo do livro de Daniel. Já agora, sabem que na mentalidade antiga, tudo o que era importante ficava ao meio. Quem é que já viu aqui imagens, gravuras, por exemplo, da ceia de Jesus com os seus discípulos? Onde é que Jesus está? Está numa ponta da mesa ou está no meio deles? Está no meio deles. Por exemplo, em determinados livros da Bíblia, a mensagem central, ou seja, a mensagem capital, não está nem no início nem no fim, está no meio. Ok? Dou-vos um exemplo. Por exemplo, Hebreus capítulo 8. Venham ver comigo esse texto. Hebreus capítulo 8. Hebreus 8. E, segundo muitos eruditos, o capítulo 8 de Daniel é o centro literário de todo o livro de Hebreus. E reparem, o que é que Paulo, o autor desta epístola, já agora, há versões que não admitem isso, mas Ellen White, por exemplo, diz claramente que o autor do livro de Hebreus foi Paulo. E já agora, nesta versão, esta versão é das mais antigas, mas não deixa de ser por isso a mais fidedigna. Reparem, para aqueles que têm esta Bíblia ou esta versão, que é a ARC, Almeida Revista e Corrigida, reparem, claramente aqui no início da epístola diz assim, Epístola de São Paulo Apóstolo aos Hebreus. Se forem a outra versão só diz Epístola aos Hebreus, já não diz a Epístola de São Paulo. Porquê? Porque nos meios teológicos é colocada em causa, portanto, a autoria do livro de Hebreus e não querem atribuir o autor de Hebreus a Paulo. Mas eu acredito, se Ellen White o disse, eu acredito, e está aqui ainda, portanto, que o autor de Hebreus foi Paulo. Então, eu admito e, portanto, daqui para a frente darei sempre como admitido o facto de que Paulo é o autor da Epístola aos Hebreus. Então, em Hebreus, no capítulo 8, repare o que é que Paulo diz aí, nos versículos 1 e 2. Olha o que ele diz aí. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Reparem, quando Paulo diz aqui a suma do que temos dito, sabe o que é que ele está a dizer? Olha, de tudo o que eu disse para trás, retenho agora isto porque isto é o essencial. A suma, ou seja, depois de tudo espremido, aquilo que realmente fica como núcleo de tudo aquilo que eu disse até agora, é que nós temos como diz aqui ele, portanto, um ministro do santuário, o qual o Senhor fundou e não o homem. Portanto, no centro literário do livro de Hebreus vem a mensagem capital. E sabem onde é que está o centro literário do livro de Daniel? Eu só peguei no livro de Hebreus para dar um exemplo. O centro literário do livro de Daniel está exatamente no capítulo 7. E particularmente nos versículos 9 a 14. E se forem ver o que é que vem escrito no capítulo 7 de Daniel, nos versículos 9 a 14, está a cena do julgamento do céu. Então, o que é que isto mostra? Mostra que o mais importante de todo o livro de Daniel está no seu centro. E o que é que lá está no seu centro? O julgamento do céu. Agora, acompanhem, por favor, neste raciocínio. Porquê que Deus envolveu, então, em torno deste assunto que é primordial, que é central, tantas profecias com animais, híbridos e chifres e lutas de bodes e de carneiros e não sei quanto, tanta coisa envolvida?
Sabem qual era o propósito de Deus? É muito claro, irmãos. Isto ressalta claramente quando nós analisamos o livro de Daniel, portanto, neste contexto. O que Deus queria fazer transmitir ao seu povo era que tivessem a certeza, escutem bem, tivessem a certeza de quando é que este julgamento no céu se iria iniciar. Então, ele colocou este evento importante, o mais importante de todos os eventos relatados no livro de Daniel, ele colocou ali para que nós pudéssemos saber quando. Ou seja, quando olhamos para ali, o que é que nós podemos imediatamente concluir? Olhem só, isto é simples, até uma criança percebe isto. O julgamento no céu iria se iniciar durante o reinado de Babilónia ou após Babilónia cair? Não. O julgamento no céu iria ter lugar enquanto na história desta terra estivesse o Império Medo-Persa a exercer o seu domínio, mesmo após a queda deste? Também não. O julgamento no céu iria ocorrer durante o tempo em que o Império Grego iria reinar, ou mesmo após a queda deste? Também não. Nem mesmo o julgamento no céu iria ocorrer durante o tempo, e foi um tempo prolongado, de duração, de domínio do Império de Roma pagã. E sabem que mais? Nós também ficamos, olhando para este esquema, a compreender que o julgamento no céu não iria ter lugar durante o tempo de domínio de Roma papal, mas após o domínio de Roma papal chegar ao fim. Quando o domínio de Roma papal chegasse ao fim, então aí sim, em algum momento da história, que agora ainda não sabemos especificamente, mas iremos lá chegar, em algum momento na história, o julgamento no céu iria começar. Então reparem, quando nós olhamos para aqui, o assunto principal de todo o livro de Daniel, e já agora, e porquê que o julgamento no céu é assim um assunto tão importante? Por uma razão muito simples. É que lá em Daniel 7 nos é dito a respeito deste julgamento que ele é, escutem bem, em favor dos santos do Altíssimo. Então, se este julgamento no céu é em favor dos santos do Altíssimo, e se nós, oxalá que nos consideremos, fazemos parte do corpo dos santos do Altíssimo, então isto interessa-nos. Isto faz sentido, sim ou não? Então, se isto me interessa a mim e a cada um de vós, então é crucial que nós entendamos quando na história é que esse julgamento que se passa lá no céu, não é cá na terra, mas em que momento da história, em que momento do fluxo da história é que esse grande acontecimento no céu tem lugar. E as profecias de Daniel 2, 7, 8 e 9 ajudam-nos a localizar na história humana o momento exato quando esse julgamento tem lugar. E já agora, o que é que vem a seguir ao julgamento no céu? O reino de Deus. O que é que isto quer dizer? Que assim que o julgamento no céu termina, qual será o acontecimento que virá logo a seguir? O estabelecimento do reino de Deus. Irmãos, isto está claro para vós, sim ou não? Isto é canja. Vegetariana. Ok? Muito bem. Agora, sequência de acontecimentos em Daniel 2 e Daniel 7. Ora bem, em Daniel 2 nós temos esta sequência, como já vimos, e desculpem-me a minha repetição. Babilónia, Medo-Pérsia, olha em Daniel 7, mesma coisa. Ok? Então, em Daniel 2... nós temos esta sequência como vimos inicialmente, em Daniel 7 temos esta sequência, e cá está. Este elemento aqui, do julgamento no céu, não estava indicado na sequência de Daniel 2, mas em Daniel 7 aparece. E já agora, irmãos, isto faz sentido, sabem porquê? A quem é que foi dado o sonho que vem relatado em Daniel 2? A um rei pagão. A quem é que foi dada a visão que está registrada em Daniel 7? A um profeta de Deus, ao profeta Daniel. Então, porque Daniel fazia parte do povo de Deus, Deus achou por bem revelar ao seu servo. Não é dito em Amós 3:7, Deus não fará nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus achou por bem revelar o seu segredo ao seu servo, o profeta Daniel, e dizer a Daniel, Daniel, toma bem atenção, porque o grande julgamento que terá lugar no céu vai acontecer aqui, neste período da história, e não noutro período qualquer. E nós podemos perceber exatamente quando é que o juízo tem lugar. Agora, irmãos, arrepiem-se. Nós hoje estamos a viver no tempo do juízo do céu. Estão a perceber isso? E, já agora, fazendo a ponte para o livro do Apocalipse,
Quando é que começou a ser pregada aquela mensagem, temei a Deus e dai glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Nós hoje estamos a viver neste tempo aqui. E pasmem, mais lá para a frente eu irei aqui apresentar uma comparação que mostra que é exatamente no tempo em que no céu decorre o juízo que na terra deve acontecer outra coisa. E sabe o que é outra coisa? Eu vou já avançar, depois eu vou provar isto. A proclamação das 3 mensagens angélicas. Irmãos, isto é absolutamente fascinante. E a Bíblia é um conjunto interativo de verdades que se harmonizam perfeitamente umas com as outras, de uma forma perfeitamente coerente. Sabe, eu gosto muito de comparar a Bíblia a um compêndio de matemática. Sabem porquê? Eu vou-vos explicar. Eu vou-vos aqui revelar um segredo da minha adolescência. Quando eu andava na escola secundária, eu tinha uma relação assim meio esquisita com a matemática. Sabem porquê? Porque quando eu estava a compreender a matemática, eu era muito amigo da matemática. Quando não a compreendia, eu irritava-me com a matemática. Mas irritava-me a sério. Às vezes eu ficava danado, pá. E depois eu dizia, epá, mas não pode ser, não. Isto deve estar errado. E sabe, eu vou-vos confessar uma coisa. Irmãos, para mim foi uma das maiores lições que eu aprendi, enfim, uma das maiores, bom, isto é um bocado relativo, mas foi uma grande lição que eu aprendi na minha vida, foi aprender que a matemática tem sempre razão. E quando eu não consigo perceber a matemática, o problema não está na matemática, está em mim. Algum de vós aprendeu essa lição? Eu tive que aprender e foi duro. Porque eu pegava no compêndio, mas dava vontade de esmagar aquilo contra o chão, de rasgar as folhas e tal. Porquê? Porque eu não queria, no fundo, admitir que a matemática estava certa e que eu estava errado. E sabem porquê que muitas pessoas não querem aceitar a Bíblia? Sabem porquê? Porque lhes custa admitir que a Bíblia está certa, porque se eles admitirem que a Bíblia está certa, eles têm que admitir, por consequência, que eles estão errados. E eles não querem admitir que estão errados. Então, em vez de admitirem que eles estão errados, o que é que eles querem fazer provar aos outros? Que a Bíblia é que está errada e eles estão certos. Isto é o cúmulo do orgulho. É o cúmulo da vaidade. E já agora, sabem o que é que está na base, na origem de todas as desgraças do mundo hoje? É precisamente este espírito. Não foi este espírito que tomou conta do coração de Lúcifer no céu? Ele é que está certo. Deus estava errado. Então, amigos, quando nós nos apresentamos diante da Bíblia, devemos ter a noção de que a Bíblia está sempre certa. Sempre. Mas se há alguma coisa na Bíblia que eu não percebo, o problema não está na Bíblia, está em mim. Irmãos, eu vou-vos dizer, eu tenho servido desta abordagem ao longo da minha vida de estudo da Bíblia e vou-vos dizer, não há outro caminho, outra opção possível que seja segura. Eu sempre admito, se há qualquer coisa na Bíblia que eu não percebo muito bem como é que aquilo se encaixa uma coisa na outra, eu nunca permito, mas isso é uma autodisciplina que eu faço para mim mesmo, eu nunca permito que a minha mente se esquive pelo pensamento de dizer, não, alguma coisa está errada na Bíblia. Impossível, porque a Bíblia não está errada em nada. Se há alguma coisa que não está correto, o problema está em mim, não está na Bíblia. Está claro este ponto, sim ou não? Ou seja, perante a Bíblia, eu não tenho que acomodar a Bíblia àquilo que eu penso, eu tenho que acomodar os meus pensamentos à Bíblia. Porque a Bíblia é a autoridade suprema. E porquê que a Bíblia é a autoridade suprema? Porque simplesmente ela é a palavra de Deus, ponto final. Bom, avançando. O tempo urge, temos que avançar. Muito bem. Agora, temos aqui, e reparem, esta sequência é tão importante que ela aparece no capítulo 7 de Daniel 3 vezes. Aparece aqui em Daniel 7, 7 a 14, não vamos ler porque para poupar tempo, em Daniel 7, 19 a 22, Daniel 7, 23 a 27. Qual é a sequência? Aparece primeiro a descrição de Roma papal, através do chifre pequeno, depois, a seguir à descrição de Roma papal, aparece a descrição do julgamento no céu, e depois, a descrição de Deus a estabelecer o seu reino. Isto por 3 vezes. Reparem, quando isto aparece 3 vezes, é como que para dizer o quê? É como que para pôr um negrito, é como que para pôr um sublinhado, a chamar a atenção, não se esqueçam desta sequência. Quando Roma papal tiver acabado o seu grande domínio, que iremos ver foi um domínio que durou 1260 anos, então vai-se iniciar o julgamento no céu. E quando esse julgamento no céu estiver terminado, Deus vem a esta terra. Isto é crucial entendermos isto.
Agora, vamos ver rapidamente o esquema simplificado de Daniel 8. Temos lá um carneiro mencionado, depois um bode, depois um chifre pequeno, depois falamos de uma purificação do santuário, Daniel 8:14, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Não se esqueçam, depois vamos ver tudo isso em detalhe, agora só estou a dar a imagem de conjunto. Ora, o que é que o carneiro representa? Não precisamos de especular, porque está lá. Daniel 8:20 diz, o carneiro são os reis da Média e da Pérsia. O bode diz que é o rei da Grécia. E o chifre pequeno, atenção, isto já não é tão explícito, mas o chifre pequeno, depois nós iremos ver isto em detalhe, simboliza, não é de uma forma explícita, mas implícita, é claro, assim como, por exemplo, Roma papal está implícita em Daniel 2, como eu dou a entender, aqui também é de forma implícita, mas o chifre pequeno representa quer Roma pagã, quer Roma papal. Já agora, vou-vos dar só uma pista. Quando fala do tempo de Roma pagã, é quando diz que o chifre pequeno se estende para sul, para leste, para oeste, ou seja, expande o seu território na horizontal. Mas depois há um momento em que o chifre procura expandir-se para cima. O que é que isso quer dizer? A fase em que se expande horizontalmente é a fase Roma pagã, em que Roma estava a estender o seu domínio, o seu território. Agora, quando Roma passa a querer estender o seu domínio para cima, o que é que quer dizer? Já está a querer mexer com Deus. E qual foi o poder que quis mexer com Deus? Roma papal, claramente. Estão a ver? Ok. E depois temos, no final do capítulo 8, também a menção da purificação do santuário, explicando o texto de Daniel 8:14. Agora, vamos ver aqui uma sequência de acontecimentos em Daniel 7 e Daniel 8. Mais uma vez, reparem, isto é a mesma coisa, não há aqui nada de novo. Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal, julgamento no céu, reino de Deus. Isto em Daniel 7. Agora, vejam a comparação com Daniel 8. Babilónia não é mencionada. Vocês dirão, mas será que Babilónia aqui não é mencionada no capítulo 8 porque já estava a viver depois do período em que Babilónia reinou? Não. Por acaso, Daniel ainda estava a viver no período de Babilónia. Mas há uma outra razão que iremos ver mais à frente, porque é que em Daniel 8 Babilónia não é mencionada. Mas depois vem mencionada a Medo-Pérsia. Que Medo-Pérsia é esta? Será a mesma mencionada em Daniel 7? Claro que sim, não há dúvidas. A seguir vem mencionada a Grécia. Será a mesma Grécia desta Grécia de Daniel 7? É evidente, claro que sim. A Roma pagã e a Roma papal mencionadas em Daniel 8, será que são a mesma de Daniel 7? É evidente que sim. Estão a ver como é tão fácil compreender a visão global de Daniel quando nós esquematizamos assim? E agora, vem aqui mencionado em Daniel 8, como vimos, a purificação do santuário. E agora, depois não faz referência ao estabelecimento do reino de Deus. Olhando para este esquema, eu faço-vos a pergunta. Mais uma vez, eu digo, qualquer criança pode perceber isto. Se esta Medo-Pérsia aqui equivale a esta aqui, se esta Grécia aqui equivale a esta aqui, se esta Roma pagã e esta Roma papal equivalem a estas aqui, o que é que vocês acham que isto é? Será ou não será uma equivalência a isto aqui? O que é que vocês acham? Claro que sim. Então, a purificação do santuário mencionada em Daniel 8 é nada mais, nada menos do que uma outra expressão para o mesmo evento que é o julgamento no céu. Irmãos, isto é crucial vocês entenderem este passo. Porque Daniel 8 não está a falar de uma coisa diferente de Daniel 7, é a mesma coisa. E vocês dirão, mas porquê que julgamento no céu, purificação do santuário? Já agora, em que dia do ano é que se dava a purificação do santuário? No Yom Kippur, exatamente. O que é que era feito no Yom Kippur? Pois bem, o santuário, já agora, muito rapidamente. Oh, irmãos, posso ir até às 7h30, sim ou não? São 7h20. Dão mais 10 minutos? Pode ser? Eu queria ter terminado às 7h15, mas a introdução foi longa, então, ok, eu agradeço. Muito obrigado. Então reparem, ao longo do ano, ou seja, do serviço diário que era praticado no santuário, o que é que acontecia? Os pecados do povo eram acumulados no santuário. Como assim? Eu explico muito rapidamente. Quando alguém pecava, o que é que acontecia? Imaginem, eu pecava, vivia lá no acampamento de Israel, eu pegava, ia ao meu rebanho, ou se eu não tivesse rebanho, ia ter que comprar um animal, que normalmente era um cordeiro, ia comprar um animalzinho, e agora o que é que fazia? Tinha que ser um animal sem defeito, sabem disso? E por que razão é que tinha que ser sem defeito? Porque esse animal apontava para Jesus, que não tem qualquer defeito. Então o que é que eu fazia? Bom, punha talvez uma corda à volta do pescoço do bichinho e leia eu com o bichinho em direção ao santuário. Quando chegasse ao santuário, era sempre recebido, em horário de expediente, claro, não era de noite a qualquer hora, durante o dia, era sempre recebido por um sacerdote que estava no seu turno de serviço.
E quando o sacerdote me recebia, claro, havia certamente às vezes uma lista, uma fila que havia ali de pessoas que estavam ali para fazer o sacrifício. Então o que é que acontecia? Eu levava o meu animal até ao altar dos holocaustos, estava no pátio. Estão a visualizar na vossa mente? O animal era colocado em cima desse altar, provavelmente com as patas atadas, para ele não se mexer. E agora, antes que aquele animal fosse sacrificado, havia uma coisa que era indispensável ocorrer. Sabe o que era? Eu tinha que colocar, eu pecador, eu tinha que colocar as minhas mãos sobre a cabeça do animal e agora fazer a confissão do meu pecado ou pecados. E sabe o que é que acontecia neste momento? Algo simbólico, mas acontecia. O meu pecado então confessado era transferido, ou os pecados transferidos para o animal, e mais, a inocência do animal era transferida para mim. Então tinha a ver com que, deixa-me usar, está aqui uma informática, uma engenheira informática, deixa-me usar esta expressão da informática. Era feito um download dos meus pecados para o animal e era feito um upload da inocência do animal para mim. Estão a entender o esquema? Agora, a partir do momento em que essa dupla transferência tinha sido feita, onde é que estava agora o pecado? Agora o pecado estava no animal. E como o salário do pecado é a morte, quem é que agora morria? Era o animal. E porquê que eu não morria? Porque eu agora estava inocentado. Era assim que funcionava. E funcionou assim durante anos, décadas, séculos. Agora, o que é que acontecia? Depois desta transferência ser feita, então aí sim o animal era espetado uma faca no pescoço, aquele animal era degolado e agora o sangue corria. E estava lá o sacerdote com uma taça e aparava o sangue. Onde é que esse sangue agora era levado? Era levado para o lugar santo e era espargido no lugar santo. Agora eu faço uma pergunta, atenção, tentem compreender. Aquele sangue que era derramado do animal era um sangue puro ou era um sangue contaminado? Contaminado, muito bem, responderam muito bem. E porquê que era contaminado? Porque o meu pecado estava nesse sangue. E porquê que estava nesse sangue? Porque o meu pecado tinha sido transferido para o animal. Então, o meu pecado... Reparem, estamos a falar de símbolos. Reparem, não vejam aqui nada disto místico. Então, o meu pecado ou os meus pecados tinham sido transferidos para o animal. E agora, o sangue do animal era um sangue contaminado. E esse sangue, ao ser levado para o interior do tabernáculo, o que é que fazia ao tabernáculo? Conspurcava o tabernáculo. E isto várias vezes ao dia e durante 364 dias do ano. Imagine a quantidade de conspurcações que ficavam lá guardadas no santuário. Agora, uma vez por ano, como o irmão Kim disse muito bem, o que é que acontecia? Importava que o santuário fosse quê? Purificado. E purificado de quê? Purificado dos pecados que tinham sido aí acumulados ao longo do ano. Está isto claro na vossa mente, sim ou não? Ok? Agora reparem, como é que o santuário era purificado? Mais uma vez, através do sangue. Como? No dia das expiações havia 2 bodes que eram levados ao santuário. E havia lançamento de sorte sobre os bodes. Um bode era para o Senhor, o outro para Azazel. Já agora, Azazel, na compreensão judaica, era o príncipe dos demónios. Quem é o príncipe dos demónios? Satanás, ele próprio. Então, um bode era o bode para o Senhor e o outro era o bode para Azazel, ou para o príncipe dos demónios. Esse bode para o Senhor era sacrificado. Mas atenção, nenhuma confissão se fazia sobre esse bode antes de ele ser sacrificado. Então, quando ele era sacrificado e o sangue desse bode saía, eu pergunto, esse sangue era um sangue contaminado ou um sangue puro? Puro. Muito bem. Porquê que era puro? Porque nenhum pecado tinha sido confessado sobre aquele animal. E agora, com esse sangue puro, o sacerdote entrava com esse sangue no santuário e era esse sangue que iria, por assim dizer, purificar o santuário dos pecados que aí tinham sido guardados. E nós estamos a perceber o ritual do santuário. E agora, depois de todos os pecados que tinham sido acumulados durante todo o ano no santuário serem removidos, agora eram trazidos e colocados sobre a cabeça do bode para Azazel. Não que o bode Azazel fizesse qualquer sacrifício, porque não fazia, quem fazia sacrifício era o bode para o Senhor. E agora, isto era como para dizer que a responsabilidade de todos os pecados cometidos e que tinham sido depositados no santuário era da responsabilidade do Azazel, e é mesmo. E agora, Azazel, o bode para Azazel, era levado para o deserto. E iremos perceber o que é que isto significa. Então, reparem, nós temos aqui algo extremamente importante. Então, a purificação do santuário que está aqui mencionada tem a ver
não com o santuário. Reparem, esta profecia de Daniel 8,14, que fala até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, vai para muito além do tempo da dispensação judaica. Quando é que deixou de haver templo em Jerusalém? No ano 70. Mas a profecia leva-nos até 1844. Então, qual é o único santuário que pode estar ali mencionado? Só pode ser o celestial. Agora, a grande pergunta é esta. Então, se o santuário celestial tem que ser purificado, o que é que isso significa? O que é que isso pressupõe? Que ele, antes de ser purificado, está aqui. Contaminado, muito bem. Vocês estão a perceber? E agora a grande pergunta é, então, se o santuário celestial está contaminado e por estar contaminado precisa ser purificado, o santuário celestial foi purificado com o quê? Espere, calma. Com o quê? O que é que contaminava o santuário terrestre? Os pecados. O sangue era o veículo pelo qual os pecados iam lá parar dentro do santuário. Não era o sangue em si que contaminava o santuário, porque o bode para o Senhor não ia contaminar, mas purificar o santuário. O que contaminava o santuário eram os pecados. Agora, eles tinham ido lá parar ao santuário pelo veículo do sangue. Faço-me entender? Então, reparem, aquilo que contamina o santuário celestial não é sangue nenhum, é os pecados. Exatamente. No ponto. Aquilo que contamina o santuário celestial é os pecados. Mas como é que os pecados vão lá parar? Os pecados do povo de Deus? Através do registro. É que cada um de nós, quer queiramos, quer não, mas cada um de nós tem uma folha de registro criminal no céu. Não é só cá na República Portuguesa, não. Quando vocês precisam de um emprego na função pública, sabem que têm que ir pedir o registro criminal. E hoje em dia quem trabalha com crianças, todos os anos precisa de renovar o seu registro criminal, verdade ou não? Ok? A minha mulher agora está como capelã no CAO todos os anos. Ela pede-me a mim, eu online faço registro criminal, ok? Todos nós temos um registro criminal no céu. Só que agora, pasmem, ao contrário do nosso registro criminal nesta terra, o nosso lado do céu está sujo. Verdade ou não? A Bíblia não diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há o justo nenhum sequer. Agora a pergunta é, como é que o meu registro no santuário celestial pode ser limpo? Pelos méritos do sangue do meu Redentor, que era representado pelo sangue do bode para o Senhor no dia das expiações. Então o que é que vai acontecer? Se eu verdadeiramente fiz de Cristo o meu Salvador, e se eu fiz uma confissão dos meus pecados ao Senhor, então um download dos meus pecados é feito sobre Jesus Cristo, e um upload da sua justiça é feito sobre mim. E quando o Senhor, no tempo do julgamento no céu, passar os olhos pelo meu registro, Ele vai dizer, deixa cá ver aqui o registro do Paulo Cordeiro. Ele chega lá, aquilo é folhas e folhas e folhas. Só que à frente de cada pecado cometido, lá minuciosamente registado, estará escrita a palavra, e eu assim espero, confessado, confessado, ou perdoado, perdoado. E quando o Senhor passar em revista o meu currículo e dizer, olha, para cada pecado que o Paulo Cordeiro cometeu, ele arrependeu-se e confessou. Então o que é que o Senhor fez? Para cada um há um match, ou seja, há o pecado registado, mas há logo a seguir confessado, confessado, confessado. Então o que é que o Senhor vai fazer? Ok, está tudo limpo, ele confessou todos os seus pecados, foram purificados os seus pecados pelo sangue do Cordeiro, podemos apagar o registro. E ao apagar, o santuário é purificado. Porque é apagado o meu e o de cada um de vós e todo o povo de Deus. E vocês perguntarão assim, então o que é que acontecerá ao registro daqueles que não se arrependeram? Bom, nesse caso, sabe o que é que acontece? Sai tudo. Sai o registro e sai o nome e sai tudo. Ao passo que aqueles que aceitaram Cristo, é limpo os pecados, mas os nomes permanecem no livro da vida. Mas daqueles que não se arrependeram, vai pecados e vai nome e vai tudo. De modo que não fica lá o registro de mais nenhum pecado no céu. E é quando este processo estiver terminado, o santuário celestial está aqui. Está totalmente purificado. Então vem a correlação que há em purificação do santuário e julgamento no céu. A relação é perfeita. Para terminar mesmo, eu prometi que ia terminar agora. Bom, se calhar não vai dar mesmo para terminar. Então vamos fazer o seguinte, irmãos. Vamos fazer o seguinte. Vamos ficar por aqui hoje, que eu também não quero ultrapassar o tempo, e da próxima vez eu vou pegar aqui no final desta explicação panorâmica e depois vamos entrar aí também no estudo mais pormenor, está bem? Eu não quero, senão vocês dizem assim, puxa, ele começa a falar, nunca mais se cala, então eu não quero mais ir, eu quero que vocês continuem a vir. Vamos terminar com uma oração, está bom? Mas que esta noção do que é a purificação do santuário, o julgamento no céu,
possa ter ficado compreendida na vossa mente, tá bom? Isto é muito importante. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, pelo privilégio desta cada um de nós, de podermos estar aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio que é nosso de podermos conhecer-te a Ti e a Tua Santa Palavra e de, através da Tua Palavra, Senhor, conhecermos verdades que são verdades absolutamente capitais para a nossa vida espiritual. Senhor, ajuda-nos a compreender a dinâmica pela qual o julgamento no céu está a ter lugar. Julgamento esse que já começou e que está para terminar em breve, antes da Tua segunda vinda. Ó Senhor, ajuda-nos para que cada um de nós possa se assegurar, pela fé em Ti e através de um arrependimento genuíno e de uma confissão sincera, que todos os nossos pecados cometidos terão sido perdoados por Ti, Senhor, para que um dia todo o nosso registro possa ficar limpo, mas os nossos nomes possam permanecer no livro da vida. Senhor, fica pois connosco, despede-nos agora com a Tua paz, a Tua bênção e o Teu amor nos nossos corações, conduz-nos em segurança aos nossos lares, dá-nos uma boa noite de repouso e descanso e a continuação de uma boa semana. Tudo isto pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.